Existe uma cena que poucos fãs de Roberto Carlos conhecem em detalhes. Um momento que aconteceu décadas antes dos holofotes, das plateias lotadas e dos discos de ouro. Um instante de poucos segundos que decidiu, de forma brutal e irreversível, o rumo de toda uma vida. Antes de ser o rei, antes das noites de Natal transmitidas para o Brasil inteiro, antes de emoções e detalhes, havia um garoto magro, cheio de energia, apaixonado por trens, vivendo numa cidadezinha do interior do Espírito Santo chamada Cachoeiro de Itapemirim. E foi exatamente essa paixão inocente por trens que o levou, num dia comum como qualquer outro, a um acidente que quase encerrou sua história antes mesmo dela começar. Neste vídeo você vai entender como um menino comum se tornou, da noite para o dia, uma criança marcada por uma perda irreparável, como ele conviveu durante anos com um segredo que fez questão de proteger da imprensa e do público, e como essa tragédia, longe de destruí-lo, acabou moldando o artista mais influente da música brasileira. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é mais dura, mais silenciosa e mais reveladora do que qualquer biografia oficial jamais contou. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, numa família simples e numerosa. Filho de um alfaiate que sonhava ver o filho seguir um caminho estável, longe dos palcos e das incertezas da vida artística. Desde muito cedo, porém, ficou claro que aquele garoto tinha uma energia diferente, uma inquietação que não cabia dentro das expectativas comuns de uma cidade pequena. Ele era curioso, elétrico, sempre em movimento, e como quase todo menino daquela época e daquele lugar, era fascinado pelos trens que cortavam a região, símbolos de progresso, de viagem, de um mundo maior esperando lá fora. Cachoeiro de Itapemirim vivia sob o ritmo das ferrovias, e para as crianças da cidade, pular em vagões, correr ao lado dos trilhos e brincar perto das composições era quase um rito de passagem, uma brincadeira arriscada, mas comum, repetida geração após geração, sem que ninguém imaginasse a tragédia que ela poderia esconder. Foi numa dessas brincadeiras, apenas mais um momento de diversão entre amigos, que tudo mudou. Roberto, ainda adolescente, tentou subir em um trem em movimento, um gesto impulsivo, típico da juventude, feito sem medo e sem noção real do perigo. Mas o que deveria ser apenas mais uma travessura se transformou em segundos no pesadelo que marcaria sua vida para sempre. Ao tentar embarcar, ele escorregou. O corpo perdeu o equilíbrio, os trilhos e as rodas de metal fizeram o resto. Em um instante, sua perna direita foi esmagada de forma tão grave que os médicos, mais tarde, não teriam alternativa a não ser amputá-la logo abaixo do joelho. Um garoto de apenas 15 anos, cheio de sonhos, de energia e de vida pela frente, acordava de uma cirurgia sabendo que jamais voltaria a ser o mesmo fisicamente e que teria dali em diante que reconstruir sua identidade a partir do zero. Imagine o impacto psicológico disso. Não estamos falando de um adulto já formado, com uma carreira consolidada e uma vida estruturada, capaz de absorver o golpe com alguma maturidade. Estamos falando de um adolescente numa fase em que a aparência, a aceitação social e o corpo em transformação já são, por si só, fontes de insegurança. E de repente, esse garoto precisava aprender a andar de novo, a se equilibrar de novo, a se olhar no espelho e reconhecer uma nova realidade. A família, arrasada, tentou dar todo o suporte possível, mas a verdade é que não havia manual para lidar com uma perda daquela magnitude, especialmente numa época em que próteses eram rudimentares. O acesso a tratamentos era limitado, e o preconceito contra pessoas com deficiência era ainda mais cruel e explícito do que hoje. Foi nesse período sombrio que começou a se formar o caráter que o mundo conheceria décadas depois. Roberto poderia ter se fechado, poderia ter deixado que o acidente definisse seus limites, poderia ter desistido de qualquer sonho mais ousado. Afinal, o que um garoto sem uma perna poderia almejar num Brasil que mal enxergava pessoas com deficiência como cidadãos plenos? Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Alguma coisa dentro dele decidiu que aquela tragédia não seria o fim da sua história, mas sim o ponto de partida para provar, a si mesmo antes de qualquer outra pessoa, que era capaz de mais. A música, que já fazia parte da sua vida antes do acidente,
se tornou ainda mais central depois dele. Enquanto se recuperava, enquanto aprendia a usar uma prótese e a caminhar novamente, Roberto passou a se refugiar na guitarra e no canto, transformando a dor física e emocional em algo que pudesse, de alguma forma, ser transformado em beleza. Muitos anos depois, quando já era um dos maiores nomes da música do país, ele faria questão de manter esse capítulo da sua vida extremamente reservado, quase invisível ao público. Ele sempre se apresentava impecavelmente vestido, com calças que escondiam a prótese, cuidando de cada detalhe da sua imagem, para que ninguém pudesse notar aquilo que ele considerava um assunto estritamente pessoal. Durante décadas, fãs, jornalistas e até colegas de profissão sequer sabiam da existência dessa história. Tamanho era o cuidado que ele tinha em blindar esse pedaço tão íntimo e doloroso da sua trajetória. E aqui está um dos pontos mais fascinantes dessa história. Como alguém consegue esconder, por tanto tempo, algo tão significativo, especialmente estando constantemente sob os olhos do Brasil inteiro? A resposta está na disciplina, no controle absoluto que Roberto Carlos sempre exerceu sobre sua imagem pública. Um controle que começou justamente como mecanismo de proteção depois do acidente. Ele aprendeu, ainda muito jovem, que precisaria construir uma barreira entre sua dor privada e sua vida artística. E essa barreira se tornaria, ironicamente, um dos pilares do mistério e do fascínio que sempre envolveram sua figura. Quanto mais ele guardava, mais o público se perguntava quem realmente era aquele homem por trás das canções românticas, das baladas de fim de ano, da voz que embalou gerações inteiras de brasileiros apaixonados. O acidente também moldou de forma profunda a sensibilidade das suas composições. Não é coincidência que boa parte do repertório de Roberto Carlos trate de superação, de recomeços, de dor transformada em esperança, de momentos difíceis que dão lugar a algo mais bonito. Quem viveu aquilo que ele viveu, perdendo parte do próprio corpo ainda tão jovem, carrega para sempre uma percepção diferente sobre fragilidade, sobre tempo, sobre a urgência de viver e de se expressar. Muitos estudiosos da obra dele apontam que essa vivência silenciosa, nunca declarada abertamente em entrevistas, ecoa nas entrelinhas de canções que falam sobre reconstrução emocional, sobre seguir em frente mesmo depois de perdas irreparáveis, sobre encontrar luz mesmo nos períodos mais sombrios da existência. Mas o mais impressionante nessa trajetória não é apenas a superação em si, é o fato de que Roberto Carlos, mesmo décadas depois de se tornar o artista mais bem-sucedido da história da música brasileira, jamais transformou esse acidente numa ferramenta de marketing ou numa narrativa de vitimização pública. Ele poderia facilmente ter usado essa história para gerar comoção, para reforçar uma imagem de superação heróica explorada pela mídia. Mas escolheu o caminho contrário: o silêncio, a discrição, a privacidade quase absoluta. Isso revela um traço de caráter raro entre celebridades de tamanha grandeza. A escolha consciente de não transformar a própria dor em espetáculo, de manter aquele capítulo apenas para si, para sua família mais próxima e para as pessoas que, ao longo da vida, conquistaram sua confiança verdadeira. Foi só depois de muitos anos, já em fases mais maduras da carreira, com o Brasil e o mundo já enxergando de forma mais aberta as questões relacionadas à deficiência física, que informações sobre esse período começaram a circular com mais detalhes, ainda assim, sempre de forma indireta, através de relatos de pessoas próximas, biografias não autorizadas e reportagens investigativas, nunca por meio de uma declaração direta e detalhada do próprio artista. Esse contraste entre a exposição gigantesca da sua carreira musical e o mistério absoluto em torno da sua história pessoal mais dolorosa é um dos aspectos mais intrigantes de toda a trajetória de Roberto Carlos e ajuda a explicar por que, mesmo depois de mais de 60 anos de carreira, ele continua sendo um enigma fascinante para o público brasileiro. Pense por um instante no contraste entre aquele garoto de 15 anos, deitado numa cama de hospital, acordando sem uma perna, sem saber o que o futuro reservava, e o homem que décadas depois lotaria estádios, venderia dezenas de milhões de discos, se tornaria sinônimo de música romântica no Brasil e em toda a América Latina.
Esse contraste é, em essência, a prova mais poderosa de que os momentos mais devastadores da vida nem sempre determinam o fim de uma história. Às vezes, eles são exatamente o ponto de virada que constrói, silenciosamente, a força necessária para tudo o que vem depois. O acidente que quase destruiu Roberto Carlos aos 15 anos, de certa forma, também o ajudou a construir a resiliência, a disciplina e a profundidade emocional que fariam dele o rei, o artista que atravessaria gerações sem jamais perder relevância. E é exatamente por isso que essa história importa, não apenas como um detalhe curioso da biografia de um ídolo, mas como um lembrete poderoso de que por trás de cada grande trajetória de sucesso existe, quase sempre, uma história de dor silenciada, de batalhas travadas longe das câmeras, de reconstruções internas que o público nunca chega a ver. Roberto Carlos escolheu proteger essa parte de si por décadas, e ao fazer isso, transformou não apenas sua própria vida, mas também a maneira como entendemos força, superação e privacidade dentro do universo implacável da fama. Se essa história te tocou, se você nunca tinha ouvido falar sobre esse capítulo tão íntimo e tão pouco explorado da vida de Roberto Carlos, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais te impressionou nessa trajetória. Se você gosta de histórias reais, cheias de reviravoltas, superação e bastidores que a grande mídia raramente mostra, se inscreva no canal agora mesmo para não perder os próximos vídeos e não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais pessoas que, assim como você, amam conhecer a verdade por trás dos grandes nomes da música brasileira. Até o próximo vídeo.